O tema da mensagem é Anfitriões da Presença. Antes de eu iniciar, eu quero falar o motivo dessa... Deixa eu só trocar. Obrigada. Eu quero falar o motivo que eu escolhi esse tema. Há um mês atrás, eu e o Caio, a gente tirou férias. E a gente estava indo quase todos os dias no clube de campo, tirar um tempo nosso com o Senhor. E no momento que a gente estava lá, a gente levou um lençol assim, sentou no chão e o Caio levou o violão e começou a tocar o violão assim. E sem cantar nada naquele momento, veio como fosse uma brisa suave. Foi como se o Senhor tivesse ali de uma forma tão nova, que apesar de eu ter tido já muitas experiências com o Senhor, aquela vez foi uma experiência que eu falei, nossa, Ele também se manifesta dessa forma, na simplicidade. E a gente precisa aprender a desfrutar da presença da forma correta, aprender a ser um anfitrião da presença. E é por isso que eu trouxe essa mensagem hoje. O que significa a palavra anfitrião? Só vou beber um gole d'água, estou um pouquinho nervosa. Eu procurei vários significados da palavra e o que eu achei mais interessante é a palavra hospedeiro. O hospedeiro, ele é aquele que se encarrega em preparar o terreno, preparar o ambiente para que o convidado de honra possa se sentir em casa. Ele faz com que esse convidado de honra tenha um ambiente favorável para que haja um encontro. O Caio, ele é assessor de imprensa e eu perguntei para ele, como que funciona nas cerimônias a questão do anfitrião. Porque nem sempre o anfitrião, ele é a figura principal do ambiente. Na verdade, na maioria das vezes, ele não é a figura principal. Ele é um condutor. O anfitrião, ele é um preparador para que o convidado de honra seja exaltado. E é esse o nosso papel na terra. Preparar o terreno para que Jesus seja glorificado. E hoje eu quero ser uma anfitriã aqui, para que Jesus e o Espírito Santo e o nosso Deus possa se manifestar a todos nós da forma como Ele quiser agir. Então esteja aberto, esteja com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Não ofenda a sua mente com as experiências que você já teve, porque às vezes você já teve experiências grandiosas com o Senhor, mas sempre existe algo novo para o Senhor fazer. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes está no primeiro dia, tem pessoas aqui que já faz 40, 50 anos que conhece o Senhor, mas não importa em qual estação você está, ser um anfitrião da presença é para todos nós. Eu quero começar falando do primeiro anfitrião. E o louvor hoje, ele foi muito alinhado à palavra. E o Caio não sabia, viu, gente? Eu não sei quem escolheu, mas fala sobre o jardim. E o primeiro anfitrião foi no jardim, foi Adão. Adão, na viração do dia, ele desfrutava da presença do Senhor. Todos os dias ele ia lá, desfrutava do Éden, desfrutava da sua esposa, mas na viração do dia, ao entardecer, ele podia desfrutar do próprio Deus. Vocês têm noção do que é isso? Do que é desfrutar do próprio Deus? E esse é o propósito original do Senhor para nós. É a gente ter um acesso à presença de tal forma que Ele está ali, presente conosco, e a gente podendo ter um relacionamento profundo com Ele, dos dois. Adão chegava para Deus e falava como foi o dia dele. Imagina isso, que incrível, Deus se fazendo carne ali, desfrutando do Éden junto com Adão. Mas, infelizmente, o nosso primeiro Adão, o nosso primeiro anfitrião, ele olhou para tudo o que ele tinha, e ele olhou para a única coisa que ele não tinha, que era ser igual a Deus. E foi a partir dele que entrou o pecado.
e a separação entre nós e o nosso convidado de honra. Eu gostaria de ler Gênesis 3:8. A versão é NVI. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ao entardecer, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O nosso primeiro passo, muitas vezes após uma queda, após o pecado, é se esconder do nosso convidado de honra. Quantas vezes a gente, ao invés de se arrepender, de buscar o Senhor, de ir até Ele, a gente se esconde e às vezes cria uma barreira entre nós e o nosso convidado de honra, que é o próprio Deus. O pecado, ele gera medo, ele gera vergonha, ele gera culpa. Se você tem se sentido envergonhado, amedrontado, culpado, isso é por causa do pecado. E hoje o Senhor te convida a se arrepender, para que você possa de novo ter o acesso ao Senhor. Infelizmente, Adão, ele ficou insatisfeito. E quantas vezes nós somos insatisfeitos, né? Às vezes a gente tem tudo. A gente tem um bom trabalho, a gente tem um bom casamento, a gente tem uma família, a gente tem tantas coisas, mas a gente geralmente olha para aquilo que a gente não tem. Quantas vezes a gente se esfria na presença do Senhor, porque a gente olha exatamente para aquilo que a gente não tem. E a ausência da presença, ela nos torna frios. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Nós precisamos ser curados da frieza. Se você é uma pessoa que não sente mais nada, se você é uma pessoa dura, se você é uma pessoa que tem o coração gelado e frio, eu quero dizer uma coisa para você hoje: você precisa de cura. Raina, mas como você está dizendo isso? Provavelmente você está tão distante da presença do Senhor que você não consegue mais sentir. Você se tornou intocável. Você pode receber uma oração, você pode ouvir a palavra mais extraordinária, uma palavra que fala a sua mente, mas o seu coração já não recebe mais, porque você se endureceu na presença do Senhor. E quando a gente se torna insatisfeito, a gente se endurece na presença do Senhor. 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantas vezes a gente procura acreditar em coisas que não são verdadeiras somente porque agrada o nosso coração. E não porque o Senhor está dizendo. Sabe, eu amo a Bíblia. Eu amo a verdade do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. A verdade está em Jesus, está na palavra do Senhor. Nela a gente pode encontrar a solução de todos os seus problemas. Mas não é uma solução rápida, com atalhos, que nem muitas vezes a gente espera, né? Eu vou na igreja e aí eu quero que resolva todos os meus problemas. E geralmente não é assim. Parece que quando a gente vem e se entrega para o Senhor, aparecem mais problemas. Mas já reparou que quando a gente está no Senhor, pode ter acontecido a coisa mais difícil do mundo. A gente está em paz. Porque na presença do Senhor,
a gente tá com o coração quentinho. Eu vou chegar lá, mas por enquanto eu quero falar do segundo anfitrião. O segundo anfitrião é Moisés. Moisés foi o mediador. Nossa, Raína, Moisés, né? Você está dando Moisés como exemplo negativo? Como você deu Adão? Eu não estou dando exemplo negativo, gente. Eu estou pegando ensinamentos da palavra para trazer num contexto daquilo que a gente precisa aprender hoje. Essa palavra, ela não é só para a igreja, é para mim também. É com muito temor que eu estou aqui na frente para trazer uma palavra que reflete a justiça de Deus, para que a gente realmente aprenda a ser um anfitrião na presença. Êxodo 3, de 1 a 6. Eu não vou ler, porque é um texto um pouco longo, mas é quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. Moisés, ele tem um encontro ali tão profundo com o Senhor, que reativa o propósito dele de se tornar um libertador do povo de Deus. Isso destravou Moisés para que ele pudesse saber que a promessa que Deus tinha para ele não havia sido esquecida. Ele só estava vivendo algumas coisas, tentou viver algumas coisas antes do tempo, ele tentou ser precoce. Mas após esse encontro, a experiência da libertação do povo, o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo fica o tempo dos 40 anos no deserto. Então Moisés, ele tem um encontro com o Senhor no momento que ele vai trazer os mandamentos, os 10 mandamentos, e ele desce e a face dele brilha. Mas Moisés, ele se tornou ali um mediador entre o povo e Deus. A tal ponto que o povo, quando teve a oportunidade de estar perto do monte, para que alguns subissem no monte, foi pregado sobre isso domingo. Essa palavra, nossa, como foi profunda. Assista a palavra de domingo, ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Quando Moisés, ele foi para subir no monte, para ter o encontro com o Senhor, ele convidou o povo e o povo disse: vá você, fale você conosco para que não morramos. E Moisés, ele se tornou um mediador entre o povo e Deus. E quantas vezes a gente se torna mediador entre as pessoas da nossa casa, da nossa família, das pessoas que a gente ama, a gente acaba usurpando o lugar de Deus na vida das pessoas. A gente, ao invés de levar essas pessoas para Jesus, às vezes a gente leva para nós mesmos, para que elas... Não estou dizendo que é errado você se tornar um mediador até que a pessoa ande sozinha, tá? Não é isso. É necessário, às vezes, você mediar até que a pessoa possa caminhar sozinha com o Senhor. Mas se já faz um tempo que você tem sido mediador e essa pessoa ainda não começou a caminhar sozinho, eu sinto muito te dizer, mas você tem usurpado o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Cuidado com isso, porque cada pessoa deve ter a sua própria experiência com o Senhor. O Senhor nos chama para subir no alto monte. Ele não chama um mediador para subir por nós. Não adianta você chegar em alguém e falar assim: ora por mim, me abençoa. Sempre. E você mesmo não ora. E você mesmo não busca o Senhor. E você mesmo não tem intimidade com o Senhor. Mas também tem um outro lado. A gente se torna o mediador da família, né? Quantas vezes, às vezes a gente é o único convertido da família, ou tem alguns convertidos, mas tem aquele que não é. E a gente só ora por aquela pessoa. E aí a gente vai se tornando um ativista, né? A gente se acostuma, todo dia aquela oração, todo dia daquele jeito, todo dia a gente sabe que tem que orar pelo fulano, porque o fulano não ora. Às vezes é necessário deixar o outro andar com as próprias pernas e assumir as próprias consequências. E como isso é doloroso, né? Uma vez eu tive uma experiência numa situação que eu estava vivendo, e uma pessoa chegou em mim e falou assim: será que você não está querendo fazer o papel de Deus? E eu fiquei: nossa,
eu acho que eu tô. E assim, foi um tapa na minha cara, porque a gente tem uma tendência a ser controlador, né? A gente quer controlar tudo. E como é difícil entregar para o Senhor, como é difícil deixar o outro sofrer, principalmente quando a gente ama o outro. Mas também tem um outro lado que Moisés, ele falhou, além dele, às vezes, no momento, na boa intenção, acabar usurpando o lugar do Senhor ali entre o povo. Com o tempo, nas primeiras vezes ali, ele teve na presença do Senhor, o rosto dele brilhava, ele começou a usar um véu, para quando a sua face deixava de resplandecer, ele continuava com esse véu. E a gente, agora é para as pessoas que já estão há um tempo, às vezes a gente se torna como Moisés. A gente deixa de ser anfitrião da presença e a gente se torna, como que eu posso dizer uma palavra mais doce? A gente cria uma máscara, a gente coloca um véu para que o outro ache que a gente é algo que na verdade a gente não é. A gente cria uma máscara de religiosidade. A gente se torna ativista. A gente faz para o Senhor, está em todos os cultos, faz tudo, está envolvido em tudo. Mas a gente nem sabe quando foi a última vez que a gente sentiu a presença do Senhor, porque Ele deixou de ser importante. Porque as outras pessoas que estão me vendo, elas estão dizendo que eu sou importante. Elas estão dizendo que eu tenho a presença. Quantas vezes a gente ouve, nossa, você é uma bênção. Nossa, você é uma pessoa usada. Nossa, glória a Deus pela sua vida. E às vezes você não é nada disso. Ou você é, mas às vezes você se acomodou. E às vezes você está com um véu, cobrindo a sua face para que as pessoas realmente não enxerguem aquilo que você está vivendo no momento. Todos nós temos as nossas lepras. Mas nós precisamos deixar que o Espírito venha, nos purifique, para que a gente deixe de viver religiosidade, mas viva realmente o Evangelho do Senhor. E eu falo isso com muito temor, porque antes de falar para vocês, o Senhor falou para mim: Raina, quantas vezes você colocou uma máscara, colocou um véu para parecer uma pessoa religiosa, para parecer uma pessoa abençoada, e na verdade você estava quebrada por dentro? Eu já fiz muitas renúncias na presença do Senhor. Assim, e uma coisa que eu aprendi é que viver em obediência não tem nada que pague. Nada. Viver em obediência naquilo que o Senhor direcionar, ainda que as outras pessoas não entendam, ainda que pareça absurdo para os outros. Eu já abri mão de sonhos pelo Senhor, porque o Senhor tem sonhos maiores e vale a pena. Vale a pena você abrir mão dos seus sonhos, você abrir mão da sua religiosidade, você abrir mão de algumas coisas que você acha que são importantes para viver o melhor do Senhor. E a religiosidade e essa mediação muitas vezes nos torna mornos e preocupados, mas a gente vem na igreja porque é um protocolo, a gente vem porque tem que vir. Eu não estou dizendo que você fez isso hoje, mas você pode ter vindo aqui talvez porque você... é um protocolo, eu tenho que ir, eu não posso faltar, o que vão pensar de mim? Mas eu quero dizer que Jesus está aqui. O Espírito Santo, ele tem algo novo, ele tem um sopro novo, um fôlego de vida novo para você essa noite. Então, não permita que o comodismo, a religiosidade, ou aquilo que você aprendeu, ou aquilo que você já sabe, porque tem pessoas que conhecem muito mais a Bíblia, o Senhor, do que eu para poder falar aqui. Não se ofendam com o que eu estou dizendo, mas não se tornem mornos. Porque a Bíblia diz que em Apocalipse 3, 15 a 16, eu não vou ler, mas a igreja de Laodiceia era uma igreja extraordinária, mas ela era uma igreja morna. É uma igreja que perdeu o Senhor no meio do caminho.
Mas nós, como igreja, não somos mornos. Eu declaro isso sobre cada um de nós. Eu declaro que nós não seremos vomitados pelo Senhor. Porque esse texto diz que os mornos serão vomitados pelo Senhor. Não se acostume com a presença, seja um anfitrião da presença, permita que o Senhor conduza da forma como Ele quiser. É muito perigoso você se acostumar com a presença do Senhor, porque quando você se acostuma, o Senhor, Ele vai fazendo e você vai deixando de perceber. Quantos milagres você viveu hoje e você não percebeu que viveu? Quantos livramentos você viveu hoje e você não percebeu, porque os seus olhos estavam fixos em outras coisas, nas preocupações do dia, em acordar rápido porque você precisa trabalhar, em fazer a comida, em fazer a janta, em tomar um banho, colocar as crianças para tomar banho, em tantas coisas, muitas vezes nós somos como Marta, e fazemos e não prestamos atenção no Senhor. Jesus, Ele quer se revelar para nós. Sabe, eu já fui morna. E durante o meu período de mornidão, eu lembro que eu me tornei uma pessoa incrédula. Eu via acontecer coisas às vezes grandiosas na minha frente, mas eu achava, pô, legal. Eu não estava fria, sem sentir nada, mas eu falava, pô, legal, mas só mais uma experiência. Só mais uma experiência. Até que o Senhor ficou em silêncio. E Ele falou assim, eu te dei muito, está na hora de você cavar. Algumas pessoas essa noite vão precisar cavar para poder ter experiências com o Senhor. Talvez seja necessário vocês cavarem mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, para que vocês possam conhecer a revelação mais profunda de quem o Senhor é. Existe um mar, um oceano profundo do que é o Senhor. E cada vez que você mergulha, Ele se revela de uma forma nova. Não sei se você já ouviu falar, mas o oceano, ele ainda não foi descoberto completamente, porque ele é gigante. A gente só conseguiu explorar uma parte do oceano. A presença do Senhor é como um oceano. Nós conseguimos mergulhar, mas Ele sempre tem algo novo para nos revelar. E o terceiro anfitrião é João Batista, o incendiário. Eu falei para o Senhor há algum tempo atrás que eu queria ser como João Batista. E não pense que era ser João Batista porque eu queria ser grande, que nem Jesus fala que ele foi o maior entre os homens. Mas eu queria ser ousada a ponto de não me preocupar com a minha reputação. Sabe, eu já me preocupei muito durante toda a minha vida com o que as pessoas pensavam a meu respeito. E vou falar para você que às vezes eu me preocupo. Confesso que foi um frio na barriga, fez até um círculo de suor aqui na barriga. Se eu colocasse o microfone no meu coração, ele ia estar assim, ó, quase um infarto. Mas tá tudo bem, tô viva. Mas é porque eu tenho um temor de fazer o que o Senhor me chama para fazer, porque eu sei que cada palavra dita nesse altar, eu vou responder sobre ela. Cada palavra. Se você for ferido, você é a noiva de Cristo. E eu for usada para te ferir, e não ferir para te curar, porque algumas feridas são necessárias para nos curar. Existem algumas coisas que nos doem, mas são necessárias para nos curar. Mas te ferir, não para trazer cura, eu vou responder por isso. E eu queria ler João 3, de 27 a 30, que tem tudo a ver também com o louvor. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele.
como um preparador de caminho. A noiva, ela pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se torna completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. O anfitrião incendiário, ele é um preparador de caminho. Ele prepara o ambiente para que Jesus cresça, para que Jesus seja engrandecido. Ele não usurpa o lugar de Deus. Ele não se coloca no lugar de Jesus. Ele não compete com Jesus. É muito perigoso você ser um mediador, muitas vezes porque você acaba roubando o lugar do noivo na vida da pessoa que você está mediando. O nosso papel é incendiar os corações a ponto de que essas pessoas queiram mergulhar e se aprofundar no Senhor. E uma pessoa incendiária é uma pessoa que ela está incendiada para que ela possa incendiar. Nós somos como brasas vivas do Senhor. E a partir do momento que nós nos aprofundamos e mergulhamos nessa revelação de quem Jesus é, nós apontamos para a cruz. O nosso papel como anfitrião é apontar para a cruz. É revelar a cruz, é revelar Jesus que morreu numa cruz, que ressuscitou e que hoje Ele vive. É revelar que Jesus, Ele é Deus. É revelar que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é o único que traz vida. É Ele que cura, é Ele que faz todas as coisas novas. O nosso papel é revelar a justiça de Deus na terra. Existe uma palavra que é utilizada entre os judeus para pedir esmola, que significa tzedaka. Tzedaka. Eu acho que é assim que fala. Tzedaka. É uma palavra hebraica que significa faça justiça. Quando uma pessoa vai pedir esmola entre os judeus, ela fala tzedaka. E a pessoa, ela sabe que ela está pedindo para fazer justiça. E o que é fazer justiça, Rainha? Repartir com o outro aquilo que nós temos. Se você tem o Senhor, você tem algo para repartir. Se você é um incendiário, você vai incendiar porque você vai repartir fogo. Se você é morno, você vai repartir mornidão. Se você é frio, você vai repartir frieza. Mas se você tem fogo de Deus, você vai repartir fogo. Levítico 6, 12 a 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. O nosso papel é manter o fogo aceso, o altar queimando na presença do Senhor. Rainha, como eu faço isso? Tendo uma vida de intimidade com o Senhor, tendo uma vida de oração, de subir no alto monte, de ter a revelação de quem o Senhor é. E um dos passos para começar é o arrependimento. Sabe, nós oramos muito para que o Senhor venha com um avivamento. Existe uma promessa que o Brasil, ele carrega brasas vivas. Brasil vem de brasas. Brasas vivas para as nações. Há uma promessa de um avivamento que está para surgir nesse tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com muito temor.
Você talvez não vai ver o avivamento acontecer, porque você não vai perceber ele acontecendo. Porque talvez ele não venha da forma como você espera. Nós esperamos que Deus venha como fogo, com poder, venha fazer coisas extraordinárias, terremotos e coisas assim absurdas, e pode ser que aconteça, mas pode ser também que o Senhor se manifeste como uma brisa suave, pode ser que o Senhor se manifeste de uma forma simples e nova. Permita que o Senhor ofenda a sua mente para que Ele revele a você quem Ele é, porque o que traz avivamento é uma vida de arrependimento, é um coração quebrantado e contrito que não será rejeitado pelo Senhor. Raina, e como que eu faço isso? Raina, como que eu me volto para o Senhor? Apocalipse 2, de 4 a 5, é um texto muito conhecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O pastor, ele compartilhou algo que foi a primeira vez que eu ouvi isso, que o candelabro ela é a igreja. E eu quero acrescentar que o candelabro é a igreja e a presença. Se você não é um bom anfitrião, a presença do Senhor vai ser retirada de você. Deus, Ele quer que o nosso altar queime continuamente. Mas uma brasa, ela não permanece acesa sozinha. Uma brasa, ela precisa de outra brasa, que precisa de outra brasa, que precisa de outra brasa, para se tornar um fogo, para que o fogo queime continuamente. Eu quero dizer que você é importante para esse avivamento acontecer. Se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, não importa se é a primeira vez, se é a última vez, se você vai continuar, se você já está aqui há muito tempo, não importa. Você está aqui por um propósito. Você faz parte desse fogo. Você faz parte disso. Porque o Senhor te chamou para ouvir essa mensagem. O Senhor te chamou para esse lugar e para desfrutar de um grande avivamento. Existem algumas experiências sobre avivamento que diz que quando a glória do Senhor paira sobre o lugar, as pessoas elas não conseguem nem se movimentar. Elas não conseguem se levantar e sentem a sensação de morte. Eu já vi vários testemunhos de experiências de avivamentos em lugares que a glória do Senhor ela se manifesta de uma forma tão forte, tão profunda, que as pessoas elas só sentem um temor. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A experiência de Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele diz: ai de mim, ai de mim. A presença do Senhor precisa te levar a um lugar de temor. Se tornar um anfitrião é ter temor ao Senhor. Salmo 25, se eu não me engano, versículo 14, fala que o Senhor revela os segredos do coração dele, aqueles que têm uma aliança, aqueles que o temem. Se você quer conhecer os segredos do coração do Senhor, se aprofunde em ter temor, se aprofunde em se arrepender, em ter uma vida profunda com o Senhor. E o último e mais importante anfitrião foi Jesus. Jesus, Ele foi o nosso maior anfitrião. Ele nos levou até Deus. Aquilo que tinha sido rompido no Éden, através de Adão, do primeiro anfitrião, por causa do pecado, Jesus, Ele entrelaçou de novo com o sangue dele. Eu quero ler 1 Coríntios 6.
de 17, 19 e 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Jesus nos apresentou o Espírito Santo que habita em nós. A partir do momento que nós conhecemos Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós e nós nos tornamos anfitriões da presença todos os dias, porque nós somos a habitar do Espírito Santo. Você carrega Deus dentro de você. Você tem noção do quanto isso é poderoso e o que você vai fazer com isso? A pergunta que eu quero deixar para você essa noite: você vai continuar sendo um anfitrião frio, que não sente mais nada? Um anfitrião morno, que a religiosidade te cegou a ponto de você não se importar mais com o Senhor? Ou você vai ser um incendiário, que vai ser como uma brasa viva, e onde você for, você vai levar e compartilhar daquilo que o Senhor entregou para você, fazer justiça para os outros, entregando e repartindo aquilo que o Senhor entregou para você. Você tem a oportunidade essa noite de fazer uma escolha. Eu não estou aqui para manipular ninguém. Você vai fazer você com o Senhor. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora e fechasse os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Ouça-nos, mas também fale conosco, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer. Revela a nós se nós temos sido frios, se nós temos sido mornos, ou se nós temos sido quentes e incendiários. Revela a nós em que lugar nós estamos. E nos ajude a estar no lugar certo, que é o anfitrião da presença, que é aquele que tem temor, que é aquele que mergulha fundo nas águas do Senhor. Se revela de uma forma nova. Espírito Santo, vem com uma brisa suave. Vem com uma brisa suave em nosso meio. Vem com uma brisa suave. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem que conhece ao Senhor. Permita sentir o Espírito Santo. Permita que Ele fale contigo. Permita ouvir a sua voz. Nós sempre temos algo a aprender quando nós estamos na presença. Nós sempre temos algo novo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra. Sopra o teu ruach sobre nós. Há uma atmosfera da presença nesse lugar. Nós queremos permitir que o Senhor faça conforme o Senhor quer. Nós não queremos manipular o teu Espírito. Venha e faça conforme a tua vontade. Nós somos tangedores da presença, anfitriões da presença. Vem, Espírito Santo, nos reposiciona ao nosso lugar de origem. Até o coração mais duro será tocado pelo Senhor. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ah, Espírito Santo, vem. O Senhor é bem-vindo aqui. Sua presença é real.